Bem-vindos ao Player Game, aqui é o Pena e hoje estou com mais uma parceria com Shin Reviews, site especializado em reviews junto com tutorial de diversos tipos de jogos. No review Cultos de hoje eu trago Gunvolt Chronicles Luminous Avenger X2, que é para aqueles que curtem jogos de plataforma com boa ação e excelentes gráficos. Eu fiz o review dele no Shin Reviews, o link está na descrição, dá uma olhada lá. O jogo é produzido e publicado pela Indie Creates, responsável pelos jogos do Mega Man Zero e a última trilogia do Blast Master. O último jogo da série tem review aqui no canal, o link também está na descrição. Ele foi lançado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC pela Steam em mídia digital. Para o PlayStation 4 e Nintendo Switch, ele já recebeu versões físicas japonesa e asiática, ambas com inglês e português, e também receberão a versão americana com tiragem limitada para Limited Run Games, com pré-ordem até o dia 27 de fevereiro. O link da importação e da versão digital estão na descrição. Mas sem mais delongas, vamos explorar um novo mundo cheio de ação. それはいつかの未来どこかの島国管理 AI に支配された灰色のディストピア Logo após os acontecimentos do primeiro Luminous Avenger, o mundo finalmente conhece a paz, e durante esse período o Cope encontra uma arma que literalmente aparece nas suas mãos. Durante uma das manutenções, um buraco negro aparece e suga ele, a Lola e a Kohaku, enviando eles para um outro mundo, onde eles encontram um robô trabalhadora chamada Null. Depois de alguns meses nesse local, eles encontram uma torre que é de ter as respostas desse novo mundo e uma possibilidade de retornar para a origem deles, começando assim a exploração do jogo. A história é uma sequência direta do primeiro Luminous Avenger, que segue uma linha temporal alternativa da série Gunvolt, que se divide no final do primeiro jogo, mas eu não vou entrar em detalhes para não estragar surpresas. Fica para curiosidade para aqueles que não conhecem a série ainda. Esse é um jogo de ação e plataforma que lembra bastante o estilo de Mega Man, mas eles mudaram bastante as mecânicas em relação ao primeiro Luminous. Dessa vez Copen não usa mais uma arma de longo alcance, mas sim uma serra portátil para atacar os diversos inimigos que encontra no caminho. A base do jogo ficou menos agressiva que o anterior, já que inicialmente você não consegue mais atacar em sequência vários inimigos com o dash e mira dele, mas ainda mantém essa mecânica. O dash continua com as mesmas mecânicas, dando uma grande vantagem em pontos estreitos enquanto pula entre as paredes e mirando os inimigos. No melhor estilo de Mega Man, ao derrotar os chefes você recebe suas armas e pode utilizá-las para encontrar vários segredos nos estágios ou enfrentar os chefes usando suas fraquezas. O ponto que mantém aqui é o modo diva da Lola, onde ela começa a cantar, e aí sim temos a volta da agressividade do primeiro jogo, conseguindo atacar com diversos combos e acionando bônus desse modo. Algo que vai ajudar bastante os novatos é a nova possibilidade de utilizar cura a qualquer momento, já que não temos mais itens de cura aqui. Além da cura, tem também um ataque combinado do Copen com a Lola, que causa um dano bem alto a todos da tela. Eles também mantiveram o sistema de nível e melhorias do Copen, podendo customizar seu personagem para adaptar no seu estilo de jogo. E para aqueles que curtem disputa de tempo e pontuação, no final de cada estágio tem contabilidade que varia bastante conforme você faz o estágio mais rápido e evita usar os checkpoints. Assim como os jogos anteriores da franquia e os produzidos pelas Indie Creates, ele utiliza gráficos em pixel art bem trabalhados, cheios de detalhes tanto nos sprites como nos cenários. Cope dessa vez recebeu uma grande mudança no visual em comparação ao jogo anterior e trouxeram de volta aos seus jogos alguns efeitos marcantes da série Mega Man Zero, como o corte ao meio dos inimigos e dano no cenário, mesmo que não seja pontos destrutíveis. Aqui eles deram uma atenção enorme na produção do jogo. Sem contar em alguns pontos do jogo, temos artes mais detalhadas para ilustrar diversos momentos da campanha ou ataques dos personagens de chefe. Apesar de utilizar gráficos de pixel art, as músicas não são feitas em chiptunes e são bem agitadas durante os estágios e batalhas de chefes, mantendo bem o ritmo que a série tem. Isso sem contar
vários momentos que a Lola ativa o modo diva dela e começa a cantar. Essas são músicas de idols, algo recorrente no Japão e parte da história da franquia Gunvolt. Elas são bem gostosas de escutar, mesmo para aqueles que não curtem tanto esse gênero. Essa é a primeira vez que temos dublagem em inglês na série, mas para aqueles que preferem o áudio original japonês, trouxeram os dubladores dos principais do jogo anterior, sendo eles Yumo Shida, dublador do Coop em Y, fez a voz do Takuma do Getter Robot Arc e do Nagi do Scarlet Nexus. Yumiri Hanamori, dublador da Kohaku, fez a Hinata do Demon Slayer e a Louise do Gate of Nightmares. Mayu Mineda, dubladora da Lola, faz a Tsubaki do Serakagura e a KMS 196 do Azuri Lane. Quando você finaliza o jogo, libera uma sequência extra para enfrentar apenas os chefes e um boss rush, dando recompensas para agradar os fãs. E para aqueles que acharam o jogo fácil, tem um modo difícil escondido nele, onde quase todas as facilidades do jogo, tal como nível e cura, são retiradas, além de mudar diversos padrões dos chefes. Essa parte requer um bom treino, mas é recomendado caso queira ver tudo do jogo. Depois do lançamento, o jogo recebeu a DLC colaborativa com Kougen Sword of Rewind, onde você enfrenta a protagonista do jogo Kohaku. Essa DLC foi lançada no dia 10 de fevereiro. Outra DLC do mesmo estilo está a caminho, dessa vez com Dusk Drive 2, trazendo a protagonista Yang Yumo. Essa sairá no dia 24 de fevereiro. O jogo base é bem tranquilo de fechar, já que tem inúmeras facilidades para o jogador, mas completar a lista de conquistas dele, mesmo sendo curta, é algo que dá um bom trabalho devido à dificuldade de algumas coisas. Entre os mais trabalhosos temos fechar o jogo no modo difícil, fechar o jogo em menos de 1 hora e liberar todas as músicas da Lola. Em resumo, Gunvolt Chronicles Luminous Adventure X2 é para aqueles que curtem jogos de ação em plataforma, com bastante desafio e que puxa o estilo de jogatina dos Mega Mans, sem ser uma cópia direta, tendo conteúdo próprio muito bom e artes em pixel de excelente qualidade. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima! Taxi.